Amados, nós estamos em uma grande batalha espiritual. Mas essa batalha não é contra o corpo, não. E nessa batalha nós precisamos estar armados. Mas não é com arma de fogo, não é com faca, não. São armas espirituais. São armas que nos levará a derrotar os nossos inimigos. Olha o que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, amado, para destruir fortalezas. Olha o poder que essas armas têm. Então tem muita gente aí que no meio da luta, no meio dessa guerra, dessa batalha espiritual, tem usado armas carnais, né? Tem agido na direção da sua própria vontade, achando que assim vai vencer. Mas olha só, a palavra de Deus acabou de falar, né, sobre a nossa maneira de lutar, que é capaz de derrubar fortalezas. Aí você pergunta para mim, quais são essas armas? Mas antes de te responder, olha só, armas, o que são armas? São instrumentos de ataque e de defesa, amado. Existem armas de ataque, segundo a Bíblia, e existem armas de defesa. As armas de ataque são espada, está lá em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, a vara, em Salmo 23, verso 4, a funda, arco e flecha, lança, dardo. Então, tudo isso aqui, se você pesquisar na Bíblia, ela te dá um respaldo. São consideradas as armas de ataque. Mas a Bíblia também, mais profundamente, ela fala sobre aquelas armas de defesa, que é o escudo, lá em Efésios capítulo 6, verso 16, capacete, 1 Samuel 17, verso 5, a couraça em 1 Samuel 17, 5 também, e por aí vai. Então, vê bem, as armas aqui no texto, elas falam aqui no sentido metafórico, pois o nosso combate não é corpo a corpo, mas é contra o mal. O mal, ele age, o mal agiliza, o mal é estrategista e nós não podemos ignorar isso aí. Um grande exemplo na Bíblia é Jesus. Jesus, amado, ele usou as armas espirituais, né? Se Jesus usou, é porque ele quis nos dar um grande exemplo, né? De que quando nós usamos as armas certas, a vitória, ela é certa. Então, vem, quais são essas armas? É a palavra de Deus, a oração e o jejum. Aí você diz, irmã, eu já sabia disso. Amado, quando você realmente estuda a palavra, lê a palavra, ela te fortifica. A palavra, ela te dá o conhecimento, ela te mostra, ela te ensina o que você deve fazer, o que é certo, o que é errado e como combater. Tá? Aí quando você vai para a oração, quando você ora de verdade, não somente fala. Tem muita gente, tem grandes sermões, fala, mexe com o povo, leva o povo, não, precisamos orar, mas não tem uma vida de oração. O que acontece? A oração, ela é tão poderosa que ela é capaz de mover o braço de Deus. A oração, ela é capaz de mudar a história. Através da oração, é capaz daquele que foi desenganado pelo médico, ele ser curado. A oração, ele ajuda a desarmar a atuação maligna. A oração, meu irmão, se a gente for falar sobre oração, você vai ver a grande arma que você tem, mas que às vezes você não usa por causa de preguiça, por causa de negligência, aquela oração rapidinha, Deus abençoa, papapá. E nós estamos falando de oração, no sentido de guerrear, de buscar. E o jejum, imagina o jejum junto com a oração. Acabou com as fortalezas, amado. O jejum, quando você vai e você oferece um sacrifício para Deus, né? É
certa, a vitória ela é certa, porque você está entrando na batalha. Então, através do jejum, caixas de demônios caem por terra. E você vê a atuação maligna, pessoas são libertas. Então, são armas que, quando elas são bem administradas, quando elas são vividas, quando elas são colocadas em prática, aí você vai ver. Você vai ver como é a vitória no meio dessa batalha espiritual. Porque, amado, falar de uma batalha espiritual e você não entender o que está nela é uma coisa totalmente diferente. Fica uma coisa assim filosófica, né? Mas quando você pega essas armas, coloca em prática e segue adiante, você vê resultado. Fica com essa palavra, que o Senhor te abençoe e até o próximo encontro, né, irmãos?